já tá aí, né? Pensando um monte de coisa que não tem que pensar, não, tem que aprender. Porque a coisa é muito séria, é muito mais séria do que se imagina. E a gente tem que buscar, sabe o quê? Entendimento nas coisas. Não pode ser assim de qualquer jeito. Simplesmente pensou e ficou. Não, vamos buscar entendimento. Então, primeiro, antes de mais nada, nós vamos começar a desenrolar esse rolo, porque eu gosto muito de libertação. E como eu gosto de libertação, o Eterno tem me dado essa busca, esse desejo de buscar entendimento em tudo e para saber de onde a origem das coisas, de onde é que vem essa confusão toda. E esse assunto que eu vou abordar, que é da masturbação, eu não quero falar de modo científico porque eu não sou médica, mas eu quero falar de modo espiritual, no que vai dar essa coisa. Porque eu sou uma pessoa que todo mundo sabe, né? Eu sou uma pessoa convertida, então eu não posso andar por aí falando besteira e me metendo na área que não é minha. Então eu quero dizer para você que masturbação não é pecado. Não, não é pecado, mas é a consumação do pecado que vem lá atrás de um princípio. Vamos lá. Então primeiro eu fui buscar o quê? Verbo. O que é verbo? É toda palavra que indica ideia, ação ou estado ou fenômeno da natureza, ok? Então, toda vez que se quer explicar alguma coisa, resume-se numa palavra. Como uma pessoa que está se alimentando, né? Um monte de comida na frente dela e ela coloca no prato e depois ela leva o garfo até na boca. Então, para não contar essa história toda, resumiu-se dizer que ela está comendo. Quando ela vai lavar a roupa, conta uma história toda, né? Que ela pegou um sabão, colocou a roupa de molho e tal, e resume-se em lavar. Então, por isso que virou o verbo. E com isso é que a gente vai começar a entender de onde é que vem essa confusão espiritual da palavra masturbação, que todo mundo fala que é pecado, mas também não explica por quê. E aí fica o povo sem saber por quê, e aí ninguém toca no assunto e tudo mais. Esse assunto, eu não sei se vai dar para falar em um vídeo só, mas eu quero continuar falando, porque são muitas coisas. E continuando nesse assunto, eu quero dizer para vocês que muita gente já sabe que hoje eu moro na Argentina. Não por luxo, mas que o Eterno me trouxe aqui, por quê? Porque tanto o português como o castelhano ou o espanhol, a origem da língua é a latina. Então, por que que em português pronuncia-se assim, em latim assim, quando chega em castelhano ou espanhol, que tem um pouquinho de diferença? E eu vim para cá exatamente para isso, para poder entender essas diferenças. Ó, aqui cola é fila e aquele rabinho do cachorro também é cola. No Brasil, cola é cola, de colar papel, é cola. Então, a gente precisa entender o que é cola na origem da palavra, na origem do latim. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, como a escritura sagrada, ela foi escrita em hebraico e depois ela foi para o grego, do grego para o latim, e do latim ela se espalhou. Então, como é que surgiu a origem daquele verbo? Qual era a ação praticada para que a pessoa desse um nome, um verbo para aquela ação toda? Então, a questão da masturbação, ela veio para denominar o final da confusão, mas o começo é que ninguém fala. Às vezes os médicos explicam por um outro viés, mas de modo científico. Eu não sou cientista e nem sou médica, então eu vou explicar de modo escritural e de modo espiritual. Então, primeiro eu queria desmembrar essa palavrinha. Ó, assim, ó, mas com acento, viu, gente? E turbação, que é que eu fui buscar a origem e deu nisso aqui. Então, por isso que você estava pensando besteira, já não vai pensar mais não. Então, são as más, ó, más, que é contrário de mal, de mal. E é tão complicado porque tem mal com U e mal com L. Então, às vezes, a pessoa não sabe por onde vai, então fica tudo enrolado. Então, eu fui primeiro buscar turbação, né? Qualquer ato, direto ou indireto, manifestamente contrário, no todo ou em parte,
de posse ou direito de posse de outrem. E aqui, ó, turbar virou causar ou sofrer perturbação, desequilíbrio, alteração da ordem. Já está começando a entender, né? E surpreender ou aturdir uma pessoa de modo que não acerte a falar e a prosseguir o que ela estava fazendo. Então você, já que achou que não tá bom, procure aí no dicionário sobre turbar e sobre turbação, que você vai começar a entender tudo de onde vem essa origem. E depois nós vamos começar a falar dessas turbação lá para frente. Mas hoje vai ficar para selar essa questão da libertação de saber se é pecado ou não. O que acontece? Por que turba? Até chegar nesse ato final, a pessoa já foi muito turbada. Porque turbar quer dizer, tira ela da concentração até ela não conseguir mais se controlar. E é o que está acontecendo. Muitas das vezes nas igrejas, você entra, tem uma irmã com aquela roupa tão costurada no corpo, tão coisa. Não é porque eu tô falando que hoje eu tenho quase 60, não. Mas hoje eu tive 18. E hoje em dia tá fácil você fazer corpo, porque você faz uma plástica e aí você muda tudo. Eu não quis fazer porque eu tô feliz com o meu. Então, o que acontece? Aí o irmão que às vezes está lá sozinho, naquela prova, e aí ela passa, e aí já turbou o coração dele. E aí, quando turba, vai dar no quê? Numa má, já entendeu, né? Que são as más, porque o coração dele está turbado. E hoje em dia é um apelo muito grande, ó, você vê. É a televisão, são as revistas, em banca de jornal, e tudo que você vai. Você entra numa loja, tá lá aquelas fotos de tudo quanto é jeito. Então, o cristão ficou encurralado nisso, não sabe o que fazer. Mas eu vou te dar uma dica hoje. Há o que fazer sim. Sabe por que você não se liberta? Porque o sistema religioso que você está frequentando leva tudo no sentimentalismo. E aí o inimigo o que faz? A partir do momento que você caiu no sentimentalismo, tudo vai virar sentimentalismo. Ó, um chora para pedir dinheiro. O outro faz medo em todo mundo, né? Quando uma pessoa cai no chão, ele não explica se é Espírito Santo, o que é aquela? O que é aquilo? E aí a pessoa fica com o quê? Com medo. Porque eu sei que minha filha até hoje tem medo de quando uma pessoa cai no chão. Agora acho que já não tem mais, que eu já falei. Mas eu nem toda hora eu tô perto dela para dizer, olha, isso aí é do encardido ou do coisa ruim ou não é do coisa ruim. Então o que acontece? Que eu também não tô falando esses não para poder não assustar, porque se quiser eu falo aqui tudo. Então o que acontece? Tá todo mundo na base do sentimentalismo. Então você já não controla, porque você já não sabe mais o que é que. Por isso que a palavra diz que é com toda a sua força e com todo o seu entendimento. E quando você tiver entendimento, você vai ficar liberto. Vai ficar liberto. Porque você não tem entendimento. Às vezes você engole explicações absurdas, mas também não busca, não confia em tudo e todos. Então, depois que eu descobri isso, que a palavra, que você vai estudando, né? E vai vendo de onde vem a origem das ações, é que você vai entender qual é o propósito espiritual que o Eterno tem com você. E eu entendi muito bem quando eu fui buscar a origem das palavras. E então, deu no que deu. Então, quando você começar a buscar a origem das palavras, tiver um pouco mais de trabalho, você vai deixar de ser assim, essa pessoa que não tem controle das suas emoções. É porque você não sabe o porquê. E a doutrina já rompeu o lacre, né? Porque veio uma e disse que não precisa de usar, a irmã não precisa usar determinado tipo de roupa. E uma vai desbancando a outra. Por quê? Que quando você tem entendimento, você vai saber por que você não deve fazer isso. Por que você não deve usar determinada roupa. O porquê de tudo. Porque às vezes você quer dizer que às vezes o homem olhou para você. Mas você não viu que foi você que fez a provocação toda. Não foi você que turbou o coração dele. E outra coisa que eu quero dizer para você. Os homens também. Às vezes chegam
na igreja e senta do lado de uma irmã sozinha e começa a dizer um monte de coisa para ela. Não tá querendo casar nada. E outra coisa que eu quero dizer para você, você não tem entendimento. Porque casamento com o Todo-Poderoso, você tem que orar e pedir para ele indicar uma pessoa, porque só eles são do coração, só ele sabe quem é quem. Que ele formou tudo e todos. Então, se você não buscar entendimento, vai ficar aí com a mente turbada, não vai saber, vai achar que tudo é besteira, que tudo é maldade, que tudo é não sei o quê. Então, por isso que hoje eu quero dizer para você, ó, masturbação não é pecado, mas é a consumação do pecado que um provoca no outro. Então, estude bem a palavra. Lê no dicionário o que é turbar e o que é turbação, que você vai ver, ó. E depois nós vamos falar mais de outras palavrinhas que tem na palavra, na escritura, que as pessoas ensinam totalmente errado e a gente às vezes fica sem saber por quê. Por causa disso. E também, ó, não foi buscar, né, sabedoria. Então eu quero agradecer o Todo-Poderoso que nos cuide, que tenha benevolência de nós e nos dê entendimento. Porque buscando, eu já estou. Busque você também. Bom dia.